E aí, meninos, hoje aula super tranquila, apenas tratando na nossa revisão de conteúdo aí para nossa avaliação, certo? Essa avaliação vai acontecer na semana que vem. Então vamos lá. Hoje aula de filosofia, revisando os conteúdos que a gente já viu, certo? Estudamos o cidadão chamado Sócrates. O Sócrates criou esse conceito aqui de maiêutica, a maiêutica socrática. E vocês precisam lembrar o que é essa maiêutica, certo? E aí a gente precisa lembrar em primeiro lugar que maiêutica é aquilo que a parteira fazia dentro do processo em que a mulher estava tendo um filho. A palavra maiêutica é uma palavra de origem grega que se refere a isso. Mas aqui a ideia de maiêutica é no sentido figurado. Em sentido figurado, como assim, professor? Sentido figurado? No sentido de que aqui nós não vamos parir crianças, nós vamos parir ideias, beleza? Então, qual é o conceito de maiêutica? E aí ele vai dizer aqui pra gente. A maiêutica socrática tem como significado dar à luz, o parto, o parir, mas no caso é parir o conhecimento, beleza? A maiêutica é o que? É um método que pressupõe a ideia de que a verdade está dentro de todo ser humano, ou seja, a maiêutica acredita que a verdade está dentro de você. É isso que a maiêutica faz. Podendo aflorar aos poucos na medida em que se responde a uma série de perguntas simples. Ou seja, a verdade ela está em você, ela está com você, e eu vou fazer, digamos que eu seja o Sócrates e você seja o meu aluno. Eu vou fazer com que essa verdade venha à tona, fazendo uma série de questionamentos para você, certo? Vamos lá. Sócrates ele foi contemporâneo, ou seja, ele viveu na mesma época que esses caras aqui, os filósofos sofistas. Sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola, essa escolinha aqui, ó, sofística, que era uma escola nessa época aqui dos gregos, há 2000 anos atrás. A escola era um conjunto de caras que se encontravam para debater umas ideias ali. Então, não é uma escola da forma que vocês vão para a escola hoje, por exemplo, certo? Composta por um grupo de sábios e eruditos itinerantes. Eles dominavam técnicas de retórica e discurso, ou seja, os caras falavam bem e discursavam bem. E estavam interessados em divulgar os seus conhecimentos em troca de pagamento. Beleza? Os sofistas eles rompem com a tradição pré-socrática ao criticar os costumes da sociedade ateniense da época. A palavra sofista, que tem origem grega no termo sofistes, ela corresponde a um termo derivado de sofia, ou seja, sofistas é como se fosse sabedoria, sofista é como se fosse um sábio, beleza? Os jovens bem-nascidos da época, os aristocratas gregos, a gente vai falar sobre os gregos antigos em aula de história, esses jovens eles buscavam os sofistas interessados em adquirir conhecimentos e nobreza, excelência e virtude. No caso dos sofistas, a união dos conhecimentos gerais indispensáveis para a época. Mais precisamente o que? Conhecimentos na área de oratória, retórica, ciência, música e filosofia. Uma vez que na Grécia Antiga a função política, que era muito destacada, dependia do bom uso da palavra. Então, aquela galera que era política antigamente, aquela galera, aquele povo que participava ali das discussões políticas, não era como os políticos de hoje em dia, que não sabem nem falar português direito. Então, era uma galera que tinha que se destacar muito em oratória, retórica, eles tinham que ter conhecimento em diversas áreas, certo? Então, os jovens da época, os jovens bem-nascidos, os jovens filhos de pessoas ricas, eles buscavam os filósofos sofistas justamente para ter esse conhecimento, e eles pagavam por esse conhecimento. Sofistas e Sócrates, que é um ponto que vocês vão precisar entender bem aqui. Em contraposição, ou seja, discordando do conceito de dialética e da maiêutica, os sofistas negam a existência da verdade, mais especificamente a ideia de verdade absoluta, de modo que ela surge por meio do consenso entre os homens, ou seja, eles não acreditavam nessa verdade aqui. Aquilo que eu falei lá sobre a maiêutica, pois é, os filósofos sofistas não acreditavam. Assim, para Sócrates, a maiêutica, que significa literalmente dar à luz, é um método de argumentação indicado para desvendar conhecimento humano, como se esse conhecimento estivesse latente na pessoa, que é o que eu já disse anteriormente. Dessa forma,
o filósofo se opôs, ou seja, o Sócrates se opôs à escola sofística e, sobretudo, aos mestres da oratória, pelo fato de que eles cobravam um preço muito alto para disseminar o seu conhecimento. Sócrates não gostava disso, certo? O sofista acredita nas coisas de forma particular. Olha aqui o que o sofista entendia como verdade. De modo que cada indivíduo tem a sua visão pessoal sobre o assunto. Sócrates acreditava que existia uma verdade absoluta, uma verdade que valia para todas as situações e todas as épocas, e os sofistas acreditavam que a verdade ela poderia ser relativa, ou seja, a verdade ela dependia do ponto de vista de cada um. E aí, vocês acreditam que eles refutam para ganhar o debate verbal. Os sofistas faziam isso, eles refutavam a pessoa para ganhar o debate verbal. Sócrates, por outro lado, ele parte da ideia de existência da verdade absoluta, ele refuta para purificar a alma da ignorância. Então, o Sócrates ele tinha um objetivo, digamos aí, mais nobre para refutar e para entrar nas discussões. Beleza? Principais sofistas. A gente tem aí o Gorgias e o Hippias de Elis. Esses dois caras aí que a gente vai ver como os principais sofistas, certo? Filósofo grego, o Gorgias. A gente vai falar de filosofia antiga, a maioria vai ser grega, certo? Filósofo grego, que junto com esse outro rapaz aqui, o Protágoras, ele formou a primeira geração de sofistas. Ele se destacou como orador. O que é orador, professor? É um cara que ele é orador, de certa forma vocês poderiam substituir por falador. Ele se destacou como um cara falador. Não tem esse pessoal aí que fica fazendo discurso bonito? Pois é, ele era um cara que se destacava nessa área. E na retórica, ou seja, além de ser um bom orador, de ser um bom falante, pessoa que discursava bem, ele também tinha ideias que faziam bastante sentido, digamos assim, lá dentro do contexto dele. Então, além de bom orador, ele era um bom retórico. A fala dele tinha lógica, digamos assim. De modo que confiava na objetividade da elocução, ou seja, ele acreditava que a fala dele poderia ser objetiva. Segundo Gorgias, a persuasão aliada às palavras, faltou uma frase aqui, modela a mente dos homens como quiser. Então, a ideia básica do Sócrates aqui sobre a fala, sobre a verdade, é essa. O que é persuasão? Capacidade que a pessoa tem de convencer o outro. Ou seja, aí quando você pega essa capacidade de persuasão, essa capacidade que eu tenho de convencer o outro, e quando eu junto ela, eu alio essas coisas, as palavras, eu posso modelar a mente dos homens como eu quiser. Olha aí. Quem tem uma pessoa que é muito boa argumentadora na sala, que é o Cleiton, por exemplo. Se você for debater com ele sobre o Vasco, você vai perder a discussão. Certo? Hippias de Elis. Vamos lá. O Hippias de Elis era outro filósofo aí dessa escola sofística. E a gente vai ter algumas ideias aqui básicas sobre isso. Ele foi um dos mais famosos mestres dessa escola filosófica. E ele foi uma figura multifacetada. O que é multifacetado? É um cara que atuou em diversas áreas. É o que a gente chama de pau para toda obra. Ele foi um hábil orador grego. Além de se destacar nas áreas de... Olha o que o cara fazia aqui. O cara fazia um monte de coisa. Artesanato, astronomia, matemática, história. Hoje em dia a gente não consegue dar conta de nenhuma disciplina direito. Criador do método da mnemonética. Uma parte muito importante aqui que vocês precisam se ligar. Foi criador aqui desse método de mnemonética. E o que era essa parada aqui? Era a arte de memória, ou seja, a arte de memorizar. Memorizar, que é o que a gente faz muito para estudar e para tirar 10 nas provas aí, que é memorizar. Ele foi nomeado embaixador na sua cidade natal. Então, a nossa revisão de filosofia é só essa. Quantas questões a prova vai ter? Não se preocupe, não serão muitas, beleza? Então, um abraço e até a nossa avaliação. E também tem revisão de história, não esqueça, tá bom?